castelo forte é o nosso Deus. Nós vamos nesta noite, meus irmãos, abrir a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Nós faremos a exposição do versículo 1 ao 13. Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13. Diz-nos assim a santa palavra do nosso Senhor. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, mais uma vez, a Tua palavra aberta diante de nós, impõe sobre nós o dever de ouvi-la com ouvidos atentos, a fim de que o Teu Santo Espírito possa nos instruir. Como a Tua própria palavra nos ensina, devemos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Por isso, Senhor, abra os nossos ouvidos para que atentamente possamos entender a Tua palavra e com o coração recebê-la com intimidade, para que possamos guardá-la e assim, Senhor, vivermos de acordo com a Tua santa e soberana vontade. Esta é a oração que nós Te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, a Epístola aos Hebreus, que aliás temos meditado em alguns domingos, quando ministramos a ceia do Senhor, ela sempre faz um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque o propósito do escritor aos Hebreus é mostrar que, embora o Antigo Testamento tenha sido muito importante para o povo de Israel, ele não era suficiente para revelar toda a verdade a respeito de Deus.
Por isso, o Novo Testamento existe, para que o Novo Testamento possa complementar aquilo que o Antigo Testamento apresentava como figuras, como sombras, como metáforas. E por isso, ao lermos a Epístola aos Hebreus, nós somos sempre levados ao Antigo Testamento para compararmos a antiga aliança, a antiga lei, com a nova aliança, com a nova lei, para compararmos aquilo que era praticado no culto do Antigo Testamento e aquilo que agora é praticado no culto da nova aliança, do Novo Testamento. Por isso, é uma das mais preciosas cartas do Novo Testamento. E eu, aliás, incentivo os irmãos a que leiam e estudem com mais profundidade esta belíssima carta aos Hebreus. Os irmãos perceberão em todos os seus capítulos que o autor quer evidenciar a supremacia de Cristo Jesus sobre todas as coisas e vai nos mostrar que, muito embora os crentes do Antigo Testamento tenham demonstrado uma fé vívida no verdadeiro Deus, ainda assim, eles não estavam completamente iluminados a respeito daquela revelação que Deus haveria de manifestar em Cristo Jesus, na nova aliança, no Novo Testamento. Aqui, meus irmãos, até esta altura do texto de Hebreus, o escritor faz valiosas advertências quanto à necessidade de nós crentes nunca abandonarmos o verdadeiro evangelho e de jamais voltarmos para práticas de falsas religiosidades. O objetivo do autor neste capítulo, aqui, anteriormente, no capítulo 7, ele já começa a falar sobre isso, foi argumentar que o sacerdócio de Jesus Cristo é maior do que qualquer outro sacerdócio do Antigo Testamento. Portanto, a proposta é nos dizer que Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior do que Abraão, Cristo é maior do que Melquisedeque, o representante de uma nova linhagem sacerdotal, a quem, aliás, Abraão honrou com os seus próprios dízimos. O argumento do escritor até este ponto é o seguinte: nós, cristãos, temos um sacerdote perfeito. Portanto, se nós dermos as costas e negarmos esse representante diante de Deus, nós estaremos perdidos, sem qualquer salvação. Nada mais poderá nos salvar dos nossos pecados, e nós seremos, se ignorarmos esta verdade, fatalmente condenados à morte para sempre. Não haverá remissão de pecados, não haverá perdão para as nossas iniquidades. Então, a partir deste capítulo 8, após ter feito estas profundas argumentações, densas e, em alguns casos, até mesmo difíceis de entender, como ele mesmo havia prevenido os seus leitores quando mencionou acerca de Melquisedeque, ele agora, de certo modo, suaviza o tom da carta, o tom do seu ensino, e nos fala de uma maneira mais amena. Ele inicia o capítulo 8, meus amados irmãos, fazendo um breve resumo daquilo que ele ensinou até aqui em sua carta. Ele nos diz que em Cristo, que é o único sacerdote perfeito, nós temos um representante exemplar, muito maior do que qualquer outro profeta, sacerdote ou rei do Antigo Testamento. Cristo é maior que os anjos, como eu disse. Cristo é maior que Moisés, Josué, Arão. Cristo é eterno, porque Cristo pode salvar os homens dos seus pecados absolutamente, porque Cristo nunca pecou, nunca precisou, como os sacerdotes do Antigo Testamento, apresentar sacrifícios em seu próprio favor. Cristo está assentado no trono, reinando soberano e representando perfeitamente o seu povo. Ele não precisa mais das sombras do tabernáculo, do templo,
porque ele habita agora um tabernáculo que não é construído por mãos humanas, um tabernáculo que está no céu. Ele não é como os sacerdotes do Antigo Testamento que atuavam nas construções humanas, mas ele ministra agora num santuário perfeito, eterno, junto do verdadeiro Deus e Pai. Por isso, meus amados irmãos, ele é agora, Cristo Jesus é agora chamado de sumo, ou seja, o maioral, o grande, o eterno sacerdote para sempre. Por isso o versículo 1 diz: o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Um ponto interessante aqui, meus irmãos, neste trecho que nós acabamos de ler, inicial, é que o escritor diz que nós possuímos. O versículo 1, dito é que possuímos tal sumo sacerdote. A ideia do escritor aos Hebreus é dizer que Cristo, ele é nosso, ele foi dado por Deus à igreja, para ser a cabeça da igreja, para ser o chefe do seu povo. Portanto, ele não é um outro ou de um outro povo, muito menos representante de outras pessoas, mas ele tem um povo exclusivamente seu, aquele povo que o próprio Pai chamou antes dos tempos eternos, para construir neste povo uma nação santa, um sacerdócio real, e para representar neste povo toda a sua obra e ministério. Por isso, meus amados irmãos, nós, os crentes em Jesus Cristo, somos chamados pelo apóstolo Paulo de co-herdeiros com Cristo, porque nós o temos em nossas vidas, ele está em nós e ele é nosso. Também usando a linguagem do apóstolo Paulo, quando disse: Cristo é nosso, nós somos de Deus, Cristo é nosso. O escritor também nos diz aqui que Cristo está assentado no trono à direita da majestade, também no versículo 1, à destra do trono da majestade nos céus. E agora então ele compõe a Trindade Santíssima, porque Cristo, diferentemente dos sacerdotes humanos, ele não precisa de mediadores humanos, nem mesmo de meios de graça para acessar a presença de Deus. Ele já está lá. Ele foi o precursor do seu povo, porque ele foi quem abriu primeiramente a porta, a entrada, o espaço, para que todo o seu povo pudesse acompanhá-lo e após ele também acessar o trono da majestade nos céus. O nosso acesso, portanto, a Deus, ele é completo, ele é ilimitado, ele é um acesso ousado, como no outro lugar o escritor nos diz. Porque agora nós entramos porque Cristo entrou primeiro. Ele é chamado de as primícias, porque ele entrou primeiro na presença do Pai, para carregar consigo todo o seu povo. No versículo 3, meus amados irmãos, o texto nos diz, assim como Paulo também já havia nos ensinado, que Cristo não habita em templos feitos por mãos humanas, mas num lugar erigido, construído pelo próprio Deus. O versículo 3 diz: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Porque Cristo não habitou em santuários humanos, final do versículo 2, não o homem que erigiu esse santuário. Cristo agora, ele pode de maneira especial acessar esse lugar especial, que é o lugar construído pelo próprio Senhor. Isso, meus amados irmãos, é impactante para todos nós, porque significa dizer que Cristo tem o controle sobre todas as coisas, ele reina sobre tudo, ele está acima de tudo o que existe. Por isso Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, afirmou que em Cristo
todas as coisas subsistem. Além do mais, meus irmãos, os céus, eles não foram contaminados pelas mãos humanas, pecadoras, nem pelas intenções perversas dos homens. Foi exatamente o que escreveu Isaías no capítulo 66, quando ele disse o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos, e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Isaías 66, de 1 a 3. Portanto, é muito claro, meus amados irmãos, que as práticas cerimoniais no Antigo Testamento eram, muitas delas, manchadas pelo pecado e pela ignorância. Era necessário, por isso, que um sacerdote fosse puríssimo, santo, perfeito, a fim de entrar no Santo dos Santos e apresentar um sacrifício único para sempre, com efeitos eternos e plenos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo nos disse o seguinte: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, aqui ele está se referindo à morte, que faz de todos nós passageiros desse corpo que temos e dessa terra que nós experimentamos, Paulo diz: nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, uma casa eterna nos céus. O pastor João Calvino, comentando esse trecho, afirmou o seguinte: Paulo, ele qualifica Deus como construtor do seu tabernáculo, a fim de declarar a estabilidade e a durabilidade, já que, em contrapartida, tudo o que é edificado por mãos humanas é instável, ou, no mínimo, passível de transformar-se em ruínas. Ele diz isso porque a redenção operada pela morte de Cristo foi uma obra verdadeiramente divina, e nela o poder de Cristo foi demonstrado de forma portentosa. Por isso, meus irmãos, Cristo não habitou em santuários feitos por mãos humanas, como os sacerdotes do Antigo Testamento. E, além disso, como vimos no versículo 3, era necessário que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. E Cristo era, de fato, o único que tinha o que oferecer, porque Ele era perfeito, sem pecado. O escritor nos diz que o sacerdote deveria oferecer o benefício dos dons, que são, em outras palavras, as dádivas, o presente, aquilo que ele conquista primeiro, para depois entregar àqueles a quem ele representa. O sacerdote terreno, ele entrava no santuário e conquistava o perdão para si e para o povo, posteriormente. Mas Cristo, meus amados irmãos, ao contrário, ele entrou no santuário para conquistar o perdão pelo seu povo, perfeitamente. Porque ele tinha o que oferecer. Claro, meus queridos irmãos, ele não precisou seguir modelo, porque Jesus, ele foi mais excelente do que todos esses sacerdotes do Antigo Testamento, porque aquilo que ele representou, ou seja, uma aliança superior àquela do Antigo Testamento, e também o que ele próprio estabelece, que são promessas mais excelentes do que as do Antigo Testamento, estas coisas são muito superiores do que fora a primeira aliança. A primeira aliança, ela não foi sem defeito, muito pelo contrário. A primeira aliança, ela foi defeituosa, não em razão de quem a propôs, que foi o próprio Deus,
nem da aliança em si, mas em razão do povo, porque o povo, por inúmeras vezes, quebrou a aliança. O versículo 9 nos diz aqui que eles não continuaram na minha aliança. Eles não continuaram na minha aliança. Com isso, o autor quer nos fazer lembrar que se a primeira aliança, a que foi feita com Abraão, tivesse sido sem defeito, nós não precisaríamos correr atrás de uma segunda aliança, porque aquela primeira nos seria suficiente. Mas ela não foi suficiente. Ela era apenas uma sombra, uma figura, uma imagem. Era apenas um farol que apontava, que simbolizava, que iluminava ou espelhava aquilo que estava por vir. E o povo, meus amados irmãos, como sabemos, não persistiu na promessa, muito pelo contrário. O povo negava a aliança por muitas vezes. Eles não foram ousados para manter o pacto que havia sido celebrado entre Deus e eles. E a consequência dessa apostasia, desta idolatria, de adorar outro Deus e de prestar cultos contrário àquilo que Deus havia prescrito, era o afastamento deste povo completo da parte de Deus. Por isso o versículo 9 diz aqui no final: eu não atentei para eles, diz o Senhor. O Senhor virou as costas para o povo por muitas vezes. As orações desse povo não eram ouvidas, porque o pecado faz separação entre nós e Deus, e quando nós vivemos em pecado, no pecado ou com pecado, Deus esconde de nós os seus ouvidos. Para que Deus nos ouça, é necessário arrependimento. Porque as Escrituras dizem que, se nós nos humilharmos, nos arrependermos e cairmos na presença de Deus, Ele sim abrirá os seus ouvidos, nos ouvirá e derramará sobre nós suas bênçãos. Mas se formos rebeldes, o Senhor virará as costas contra nós. Para o escritor aos Hebreus, meus amados irmãos, a profecia de Jeremias, que está lá no capítulo 31, versículos 31 a 34, que é a que ele cita aqui nesse trecho, a partir do versículo 8 até o versículo 12, é praticamente uma transcrição do texto do profeta Jeremias. Esta profecia, ela já apontava para uma aliança superior. Para o escritor aos Hebreus, Jeremias estava claramente prefigurando, ou seja, anunciando, de fato profetizando o que haveria de vir na pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo representaria esta nova aliança. E por que nova aliança? Porque Cristo era de um mediador superior, de um tabernáculo superior e de um sacrifício superior. Tudo aquilo que Cristo representou era superior. Uma aliança, como nós sabemos, é um pacto, um contrato. Deus fez esse pacto com o seu povo, um pacto de obediência e de bênçãos. Deus disse: se vocês forem fiéis, obedientes, eu estarei com vocês e os salvarei. Mas, meus amados irmãos, por vários momentos das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, nós lemos que o povo não cumpriu a sua parte, não cumpriu o contrato estabelecido com Deus. Muito pelo contrário, o povo rompeu esta aliança. Mas em Cristo, o escritor nos diz que esta representação pactual, ela foi plena, porque Deus requereu de Jesus Cristo um tipo de obediência plena e completa. Cristo pôde oferecer a Deus uma obediência completa, perfeita. E por isso nós somos informados pelo apóstolo Paulo de que Cristo ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, Cristo foi o único de entre os homens que cumpriu a aliança e fez cair sobre todos os pecados daqueles a quem Deus escolheu para serem filhos, o seu povo.
fez cair sobre ele todos esses pecados, a fim de salvar este povo. Essa nova aliança, meus amados irmãos, ela apresenta características muito singulares aqui, expressas nesta profecia de Jeremias, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns aspectos aqui. Em primeiro lugar, nesta profecia, versículo 8 até o 12, é que essa aliança é diferente daquela aliança feita com os nossos pais na época da libertação do Egito. Naquela época da libertação do Egito, muitos abandonaram e não continuaram na aliança. Mais uma vez eu cito aqui o versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Portanto, amados irmãos, o povo por várias vezes virou as costas para Deus. Mas na nova aliança, no novo pacto, não há a possibilidade de deserção para quem verdadeiramente foi comprado pelo sangue sacerdotal de Cristo. A ideia é que aqueles que estão em Cristo, eles preservarão até o fim. Deus os preservará, e assim eles terão sua perseverança até o fim. O teólogo Herman Bavinck escreveu dizendo o seguinte: a aliança da graça é unilateral, indissoluvelmente arraigada nas promessas misericordiosas do Deus soberano. Deus não pode quebrar sua promessa, porque Ele mesmo jurou por si mesmo sustentá-la. Louvado seja Deus por isso. Não somos mais nós quem quebramos o pacto, porque Deus em Cristo garante a todos aqueles eleitos e que creem no Senhor por consequência, a salvação eterna, a perseverança dos santos. Também o profeta Jeremias, e aqui transcrito pelo escritor aos Hebreus, em segundo lugar diz que essa aliança é diferente daquela aliança antiga feita com os nossos pais, porque a impressão das leis, dos princípios, das regras da vida, esta impressão não está mais em pedras, como foi no caso de Moisés, mas as leis agora estão impressas na mente e no coração. Versículo 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Em Moisés, a lei foi dada em tábuas, mas agora a lei é dada no coração, a lei é dada na mente, de modo que nós nos tornamos pedras vivas, ambulantes, somos o próprio santuário do Deus Altíssimo, andando para lá e para cá, expondo a lei de Deus aos homens. E isso é o que significa verdadeiramente testemunhar a respeito de Deus. Nós testemunhamos Deus quando a nossa vida reflete a lei do Senhor. Aquilo que está em nosso coração e em nossa mente brilha como as pedras brilharam diante do povo, transcrevendo ali a vontade do Senhor. A terceira característica, meus irmãos, aqui, é que essa nova aliança, ela é diferente da aliança feita com os nossos pais, porque a revelação agora, ela é completa, plena, de modo que não há mais necessidade de que alguém nos ilumine a mente, uma vez que o próprio Cristo, Ele é a luz perfeita, é a plenitude da divindade, é a luz do mundo. E quem vê Cristo vê a Deus plenamente. O versículo 11, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Aqui, meus amados irmãos, o escritor repete aquilo que ele havia dito lá no primeiro capítulo, quando ele disse lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, que Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. E concordando ou explicando esta verdade, mais uma vez eu cito o pastor Calvino quando disse,
Quando você ouve que o Filho é a glória do Pai, tenha em sua mente que a glória do Pai lhe é invisível até que ela resplandeça em Cristo. E essa é a razão porque Cristo é chamado a própria imagem da substância divina, porque a majestade do Pai é oculta até que ela se revele como uma expressão da própria imagem divina. O fulgor da substância de Deus é tão forte, diz Calvino, que fere os nossos olhos, até que ela se projete na pessoa de Cristo. Segue-se disso, portanto, que somos cegos para a luz de Deus, a menos que ela nos ilumine em Cristo. Por isso, meus amados irmãos, só é possível vermos a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E qualquer tentativa de lermos o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, fora de Cristo, como fazem os judeus, será uma tentativa inútil, porque a revelação judaica, ela é parcial, ela não é plena, ela não é completa, porque ela só pode ser completada no cristianismo, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que é a luz, é Ele que resplende a glória do Pai. A quarta característica apontada aqui desta nova aliança é que ela é diferente da antiga aliança feita com os nossos pais, porque, meus amados irmãos, essa nova aliança apagará definitivamente os nossos pecados. Não apenas aqueles pecados passageiros, sazonais, que nós cometemos aqui ou ali, mas a iniquidade completa, que é aquela casta pecaminosa que nos torna inimigos de Deus. O texto nos diz que Deus não mais se lembrará. Obviamente não é um caso de amnésia divina, mas é no sentido de que Deus não nos acusará, Ele não jogará mais nos nossos rostos os nossos pecados, porque Cristo bloqueia, interfere, interpõe entre nós e Deus, porque Ele recebeu a ira de Deus sobre Ele, para que Deus nos visse justos. Por isso Paulo disse em Romanos capítulo 8, de 1 a 4, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele disse que o que era impossível à lei, Cristo cumpriu em sua própria carne, para que a exigência da lei se cumprisse em nós. Portanto, a exigência da lei, meus amados irmãos, era que o ofensor morresse. O salário do pecado é a morte. Mas Cristo, embora não sendo o ofensor, mas admitindo sê-lo em nosso lugar, morreu e cumpriu a exigência da lei. Assim, os que estão em Cristo estão vivos para sempre. A quinta característica é que a aliança, nova aliança, é diferente da aliança antiga feita com os nossos pais, porque a nova aliança promete a presença de Deus para sempre conosco, não apenas por um tempo, como as nuvens, as colunas de fogo no deserto, como as várias teofanias, os anjos que apareciam, a fumaça que enchia o templo, eram presenças de Deus. Mas a nova aliança não traz mais estas coisas. Nós não precisamos esperar que fumaças da glória de Deus encham o templo, que haja aparições de nuvens, ou qualquer outro tipo de visão, porque Cristo é a própria imagem de Deus. E, portanto, esta aliança, nova aliança, promete agora a presença de Deus para sempre conosco. Veja, irmãos, o que diz o versículo 12, melhor dizendo, o versículo 10, a última parte. E eu serei o seu Deus, e eles serão
o meu povo. A presença de Deus agora, ela é imediatamente percebida pelo seu povo com a presença de Jesus Cristo entre ele. Por isso que no Apocalipse, na visão que João teve do próprio Senhor Jesus Cristo, ele o descreve como aquele que anda no meio das igrejas. Ele é o grande Deus que anda no meio das igrejas, no meio dos 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas, e que tem nas suas mãos os anjos dessas igrejas, os pastores, porque ele é dono do seu povo, ele é o cabeça da igreja, ele lidera o seu povo. Meus irmãos queridos, essa é uma promessa sem precedentes. Nós podemos dizer que esta é a maior das esperanças. Os crentes estarão com o seu Deus para todo sempre na eternidade do céu. Esta é a maior das esperanças. Nenhum outro Deus, falsos como são, sabemos disto, pôde prometer tamanha esperança. Só Cristo, porque Ele venceu a morte, entrou nos céus, está assentado à destra do trono da majestade. Ele ministra no santuário divino, para ser o nosso sumo sacerdote, que oferece perfeitamente a si próprio para nos substituir e nos dá vida. Por isso, Deus perdoa as nossas iniquidades, usa de misericórdia, versículo 12, e não se lembra jamais dos nossos pecados, porque agora Ele nos promete que estará conosco sempre, todos os dias da nossa vida. A bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão todos os dias da nossa vida, até nós entrarmos nos céus, na sua santa presença. E ao entrarmos nos céus, Apocalipse nos diz que Deus mesmo estará conosco. Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá dor, nem morte, nem fome. Todas estas coisas passarão, porque a presença de Deus será gloriosa. Nós nem precisaremos de sol, porque a luz da glória de Deus iluminará tudo. Nós não precisaremos da lua, não precisaremos de nada da criação, porque nós estaremos diante daquele que é o perfeito Criador, para sempre e sempre. E por isso, meus queridos irmãos, no versículo 13, o escritor resume todo esse seu ensino, dizendo que se Jeremias disse uma nova aliança, a sua intenção era realmente mostrar que a primeira aliança, ela se tornaria um dia ultrapassada, antiquada, portanto sem qualquer validade. O argumento dele é: o que se torna envelhecido está prestes a desaparecer. O texto, portanto, nos leva a pensar exatamente sobre esta condição, de que as coisas antigas, elas não têm mais valor para nós neste mundo. Nós não precisamos, portanto, copiar nenhuma das cerimônias religiosas do Antigo Testamento, porque todas elas, embora fossem importantes naquele contexto, eram sombras, figuras, imagens. Nós não precisamos, portanto, de nada que seja mecanismo religioso para nos aproximar de Deus. Se nós colocarmos o nosso coração em qualquer que seja a cerimônia religiosa, o procedimento estético, fora de Cristo, nós estaremos condenados. Porque o que o escritor quer nos dizer é que o único que pode comunicar Deus a nós, e o único que pode nos levar a Deus, é Ele mesmo, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Nós não temos, amados irmãos, nenhum benefício fora de Jesus Cristo. Nenhum homem, nenhuma religião, nenhuma cerimônia religiosa pode nos dar a salvação, senão unicamente o ministério sacerdotal de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, nós somos desafiados a perguntar-nos a nós mesmos todos os dias se de fato nós cremos em Cristo somente. Se de fato nós entendemos que a nossa única esperança é Cristo, e se Satanás não tem soprado em nossos ouvidos a mentira de que nós precisamos oferecer alguma coisa para termos acesso a Deus. Talvez você pense que os requerimentos religiosos, que a prática religiosa é isto que te aproxima de Deus. Talvez você pense que vir à igreja é o que te aproxima de Deus, que dar o dízimo é o que te aproxima de Deus, que ser frequente é o que se aproxima de Deus, que fazer boas ações é o que te aproxima de Deus. Estas coisas, meus amados irmãos, embora sejam demonstrações da nossa gratidão, do nosso apreço, elas não poderão nos salvar. Não tenham dúvidas de que no inferno haverá muitas pessoas que foram dizimistas fiéis. Haverá muitas pessoas que eram frequentes à igreja. Haverá pregadores, oficiais de igreja, presidentes de sociedades. Estas pessoas estarão no inferno porque elas confiaram nestas coisas como méritos para serem salvas. Porque não são estas coisas que nos salvam. O nosso único representante sacerdotal é Jesus Cristo, nosso Senhor. Solos Christus, somente Cristo. De maneira que a nossa fé, a nossa esperança não deve ser colocada, irmãos, em nada deste mundo. Devemos colocar o nosso coração e a nossa mente somente em Jesus. Devemos repensar, portanto, a confissão da nossa fé e da nossa esperança, arrepender-nos dos nossos pecados, e como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, examinem-se a vocês mesmos, se é que vocês já não estão reprovados. Pensem se vocês ainda mantêm a fé que vocês professaram um dia. Porque as Escrituras, elas nos são muito claras ao dizer que toda confissão que é feita pela boca, mas não com o coração, são confissões vazias. Por isso, meus amados irmãos, o Senhor detesta o ajuntamento solene associado à iniquidade. O Senhor ama que o culto seja prestado conforme a forma que Ele determinou. Mas mais do que isso, o Senhor quer que este culto prestado, de acordo com o que Ele determinou, seja prestado com o coração. Que ele seja verdadeiramente obediente, sincero, que seja uma demonstração de amor, de afeto, de fé e não de religiosidade. Não uma obediência a cerimônias, porque as cerimônias, elas existiam no Antigo Testamento. Porque os sacerdotes e profetas existiam no Antigo Testamento. Mas nenhuma destas coisas foi capaz de salvar o seu povo dos pecados deles. Só Cristo pôde salvar o seu povo dos pecados deles. É por isso, meus amados irmãos, que a nossa fé, ela precisa ser colocada na pessoa certa. E nós devemos abandonar, portanto, qualquer tipo de esperança em coisas deste mundo. Qualquer tipo de mérito nós devemos abandonar. Quando Paulo ensinou aos Gálatas, ele disse que os Gálatas queriam buscar Deus por meio de formas, porque eles queriam copiar aquelas coisas que os judeus faziam, a dieta, a circuncisão, a guarda dos dias santos. E Paulo disse, estas coisas, elas não são evangelho, porque o evangelho é exatamente a supressão destas coisas. Porque Cristo veio para substituir estas coisas. E, portanto, os únicos símbolos que nós temos hoje, ordenados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, são dois: a ceia do Senhor e o batismo. Qualquer outro tipo de forma passa a ser questão cultural.
não instituição religiosa por Deus. E nós devemos, portanto, ter muito cuidado para não mancharmos a simplicidade do Evangelho com coisas que nós muitas vezes inventamos para tentar ser mais sábios do que Deus e acrescentar ao cristianismo coisas que o próprio Cristo já aboliu na sua própria pessoa. Coisas que são antigas, antiquadas. Aquilo que é ultrapassado, envelhecido, deve desaparecer. O que deve existir na igreja cristã, meus amados irmãos, é esta fé genuína, limpa, pura, em Jesus Cristo e nele somente. Porque Ele e somente Ele é o nosso Salvador. Solos Christus. Esse é o lema que nós devemos proclamar todos os dias da nossa vida. E quando você vier à igreja, quando você for frequente aos cultos, aos trabalhos, quando você vier à frente com alegria entregar o seu dízimo, a sua oferta, quando você for chamado para trabalhar em alguma sociedade da igreja, ou para ser oficial, ou mesmo para ser pregador do Evangelho como pastor, saiba que todas estas coisas você faz porque Deus antes e anteriormente o salvou, e agora com gratidão no seu coração, por obediência, por fé, é que você oferece a Ele estas coisas. Não porque estas coisas te salvarão, mas porque por ter sido salvo, você agora pode usar estas coisas dadas por Deus para glorificá-lo por meio delas. Que tudo aquilo que nós ofereçamos a Deus, portanto, meus amados irmãos, sejam verdadeiramente fruto de lábios que confessam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o nosso sacrifício não seja sacrifício de tolos, sacrifícios humanos, sacrifícios de coisas materiais, mas seja o sacrifício de um coração quebrantado, compungido, contrito, obediente, porque é isso que Deus requer de nós. É isto que Deus requer do seu povo. Que Ele nos abençoe e aplique, meus amados irmãos, esta palavra aos nossos corações.